Em nossa primeira aula do curso de meditação Raja Yoga, nós falamos sobre a natureza do eu, da alma, que se diferencia do corpo, que está relacionada à nossa essência, a todas aquelas qualidades e atributos em nós que não são passageiros, temporários, mas que são permanentes, que são eternos e que determinam, de fato, toda a qualidade da nossa experiência. Assim como o corpo sem a alma é como se fosse um invólucro vazio, uma embalagem sem conteúdo, a alma também necessita do corpo para expressar tudo aquilo que ela possui internamente. Através das ações, nós criamos a nossa realidade, impactamos o mundo à nossa volta. Hoje, na segunda aula, nós vamos aprofundar um pouco o entendimento de como a alma, como o ser, funciona internamente. Assim como o nosso corpo possui os 5 órgãos dos sentidos, através dos quais eles captam os estímulos do mundo externo, a alma ela possui 3 funções. E essas funções elas estão na base de cada palavra, de cada ação, e automaticamente são a base da nossa vida, de todos os resultados que a gente alcança. Essas 3 funções são mente, intelecto e subconsciente. Então, hoje a gente vai estudar um pouco mais a fundo o que cada uma dessas funções de fato faz e como que elas interagem, criando dessa forma a nossa realidade. E mais do que isso, como é que nós podemos mudar a nossa realidade através do entendimento do funcionamento dessas funções, e nós vamos entender claramente aonde nós precisamos atuar se nós queremos trazer essa transformação. Porque o que a gente vê é que muitas vezes nós queremos mudar algum aspecto da nossa personalidade, queremos mudar um hábito, queremos mudar uma forma de percepção, mas a gente não sabe exatamente onde intervir, o que fazer e de que maneira. E eu espero que ao final dessa aula isso fique muito claro para você. Então vamos começar pela mente, a primeira função. O que é que a mente faz? A mente é aquela parte da alma responsável pela criação dos pensamentos. A mente pensa. E mais do que isso, quando nós temos um padrão de pensamentos ou pensamentos numa mesma direção, esses pensamentos, eles criam sentimentos. Então, os sentimentos, eles também são criados na mente. Pensamentos direcionados a um determinado objetivo fazem com que surjam novas ideias e, portanto, a criatividade, ela também é uma função da mente. E muitas vezes pensamentos muito intensos e descontrolados acabam gerando reações emocionais. Portanto, pensamentos, sentimentos, clareza e criatividade e emoções, todas essas são funções da mente. A segunda função da alma é o intelecto. E o intelecto é aquela parte responsável pelo discernimento. Ele é responsável pela percepção a partir desse discernimento. E a partir do momento em que nós temos discernimento, com base nisso, nós vamos tomar decisões. E uma vez que uma decisão seja tomada com clareza, com convicção, essa decisão ela é capaz de trazer à tona toda uma determinação, uma força de vontade para que aquela decisão seja colocada na ação. Então, o intelecto ele funciona mais ou menos como se fosse um filtro. Ele filtra os pensamentos que surgem na mente, os desejos que surgem na mente, os sentimentos da mente, e ele vai ser o responsável por discernir se aquilo está alinhado com, enfim, a minha proposta, o meu propósito,
o meu objetivo, e ele vai ter essa capacidade de, a partir desse discernimento, decidir se aquilo vai ou não ser colocado na prática. E aí vem a terceira função, que são os registros no subconsciente. Veja, cada ação colocada na prática, se essa ação for uma ação imbuída de toda uma intensidade de sentimentos, uma convicção, ou se essa ação é uma ação que se repete de tempos em tempos, se há uma constância na repetição dessa ação, é como se essa ação ela gerasse, ela deixasse um impacto no subconsciente, uma gravação no subconsciente. E esse impacto, ou essa gravação, é o que vai gerar as nossas tendências, os nossos hábitos. Uma outra palavra para designar o subconsciente é uma palavra que não tem uma tradução para o português, é a palavra samskara. E o samskara é justamente essa impressão que está lá gravada na alma. E muitas vezes essas impressões é que determinam os nossos pensamentos e as nossas ações. Agora, como é que, em geral, essas três funções, elas operam? Então, a gente vai entender como é que elas deveriam operar do ponto de vista do ideal e como muitas vezes elas operam hoje em dia. Então, no primeiro momento, a mente ela tem um pensamento. Esse pensamento ele pode ser influenciado pelo ambiente externo, pelo mundo à nossa volta, às vezes uma propaganda, um outdoor, uma música que você escute, a cena de alguém fazendo alguma coisa. Tudo isso pode ser, enfim, o iniciador de um pensamento. E às vezes isso tudo é fortalecido por uma memória, por uma gravação, por uma tendência que está lá no subconsciente. Então, eu sinto uma fragrância, por exemplo, eu me lembro de uma experiência que eu tive relacionada àquela fragrância e aquilo gera um pensamento. Eu sinto, por exemplo, o cheiro de pão quente na padaria, não é? E isso evoca a memória, não é, de estar comendo esse pão quentinho, e aí eu começo a salivar, surge a ideia, eu quero comer pão. E aí, ou essa ideia, então, ou esse pensamento, ele vem do mundo exterior, ou ele vem das minhas memórias, mas o fato é que a mente pensa, ela tem um pensamento. Esse pensamento, que muitas vezes, se ele for um pensamento mais intenso, não é? Ele pode gerar um desejo, ou enfim, né? Até mesmo uma emoção que repercute, não é? Na salivação da boca, ou enfim, o coração bate mais forte, dependendo de qual for o pensamento ou qual for o desejo. E o próximo passo é que isso passe pelo crivo do intelecto, que deveria fazer um discernimento preciso daquele pensamento e autorizar aquele pensamento a ser ou não colocado na prática. Uma vez que o intelecto ele faça esse crivo, essa filtragem, o pensamento é colocado na prática e aquilo reforça aquela memória do pão quente, da manteiga derretendo sobre o pão, da boca salivando, ou aquela experiência é reforçada. E da próxima vez que eu sentir aquele cheiro, muito provavelmente esse ciclo ele se repetirá. Agora, o que acontece é que nem sempre os pensamentos ou os desejos da mente, eles são positivos, ou eles estão alinhados àquilo que é favorável, saudável, aquilo que é bom para mim. E aí eu vou dar um exemplo, que é um exemplo bem claro com relação a isso. A pessoa que tem o hábito de fumar, por exemplo. Esse hábito talvez ele tenha sido gerado lá desde a adolescência, né? Talvez no passado não é? Era moda fumar, ou era, enfim, né? Um símbolo de autoafirmação. Isso estava expresso nos jornais, nas revistas, tinham aquelas
famosas propagandas, não é, do Marlboro, em que o cowboy forte estava lá fumando, e aquilo tudo ficou impregnado, não é, na memória, digamos assim, daquela pessoa, e ela começou a fumar, né, desde a adolescência. Então, ao longo do tempo, aquele hábito, não é, ele ficou arraigado, ele ficou aprofundado. É como se uma vala, um suco tivesse sido formado. Quando essa pessoa ela fica mais velha, talvez ela comece a ter algum tipo de problema pulmonar, devido ao fato de fumar há muito tempo, há muitos anos. E aí ele tem uma clara recomendação médica de que ele precisa parar de fumar. Ele não pode mais fumar. E de repente ele está num determinado ambiente, né? Hoje no Brasil a gente tem essas regras de que é proibido fumar em ambientes fechados, é proibido fazer propaganda de cigarro, e tudo isso tem uma função de estimular menos aquele desejo ou aquele pensamento. Mas digamos que num determinado contexto, não é? Ele passa, por exemplo, por uma dificuldade na vida ou por um problema de autoafirmação ou de autorrespeito, e surge da memória, dos sanskaras, do subconsciente, aquele desejo, às vezes inconsciente, de fumar, de acender um cigarro e fumar. E dependendo do nível do desafio que essa pessoa está passando, talvez esse desejo seja um desejo extremamente intenso, né? Que evoca, inclusive, né, uma emoção. A gente sabe que pessoas, por exemplo, que passam por síndrome de abstinência, não só do cigarro, mas do álcool também, têm reações físicas que muitas vezes são incontroláveis, não é? São mais fortes do que a razão. Então vem aquele impulso e o intelecto, ele, com base no entendimento da situação, ele deveria fazer um discernimento preciso. Não, não é uma coisa boa fumar, porque você está doente, você tem uma recomendação médica. Se você continuar fumando, isso vai abreviar o seu tempo de vida. Então, não é bom você fumar. E ele deveria ter a força de mudar aquele pensamento ou aquele desejo intenso. Mas muitas vezes o desejo ele é mais forte do que a capacidade do intelecto de discernir e decidir. E se esse intelecto ele não tiver uma base de conhecimento que seja convincente, não é? Ou seja, o intelecto, se ele tiver só a teoria, nessa hora a teoria não funciona, não é? Então, se não for profundo aquele referencial, aquele desejo intenso vai ser colocado na prática. A pessoa vai, acende o cigarro, fuma, e aquilo reforça ainda mais aquela tendência de que num momento de dificuldade, de desafio emocional, se eu fumar, isso me alivia. Ou seja, você gravou uma vez mais aquele padrão, não é, de comportamento, e isso só reforça, não é, aquele hábito, digamos assim. Como é que a gente poderia mudar essa situação? Qual seria um outro quadro, uma outra possibilidade para esse mesmo episódio? Então, a pessoa ela passa por uma dificuldade, um teste, não é alguma coisa que sacode o seu senso de autorrespeito, de autoestima, e vem o pensamento forte de que ela gostaria de acender um cigarro. No entanto, se o intelecto ele está imbuído não apenas da teoria, não é, não apenas do conhecimento teórico, mas se realmente essa pessoa ela buscou conversar com outras pessoas, ela buscou explorar o malefício que o cigarro faz, se ela consegue agregar uma experiência àquele conhecimento. Tem uma história que é bem ilustrativa com relação a isso, uma pessoa que não conseguia parar de fumar, uma pessoa até que tinha conhecimento, não é? E um belo dia ele chegou em casa e, ao sentir o cheiro de cigarro nele, a filhinha dele, não é, 6 anos de idade, começou a chorar. Disse: Papai, você não me ama. E aquilo impactou ele. Como eu não te amo, meu amor? Claro que eu te amo, você é a razão da minha vida. Enfim, ele envolveu, abraçou, beijou. E ela disse: Não, papai, você não me ama.
porque você está se matando todos os dias. E, de repente, vendo a possibilidade, não é, de estar realmente, né, cedo, afastado da convivência com a filha, ou mais, ver o sofrimento, a insegurança que aquele hábito estava trazendo para uma criancinha de 6 anos de idade. Então, ao acrescentar essa experiência a todo o conhecimento que ele já tinha, essa foi a motivação para que da próxima vez o intelecto tivesse força de discernir da forma correta. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que muitas vezes não basta a gente ter a informação teórica, a gente realmente precisa agregar a essa teoria experiência, a gente precisa agregar a essa teoria toda uma vivência, não é? Que dê força para essa teoria, que torne esse conhecimento alguma coisa mais relevante, digamos assim, para a nossa tomada de decisão. Então, a mente tem o pensamento, vou acender um cigarro, o intelecto, ele tem a sabedoria, ele tem o conhecimento, ele tem essa experiência, e ele vai discernir aquilo como alguma coisa prejudicial, alguma coisa negativa. E ele vai ter a força para impedir que aquele desejo se torne uma ação prática. E dessa maneira, ele vai aplacando cada vez mais aquele hábito, aquele sulco, aquela gravação. Se você faz um suco, né, no cimento, um suco na areia, e você joga água, a água não tem que fazer esforço nenhum para seguir aquele caminho do suco, não é? Mas se a gente vai aplacando, vai diminuindo a profundidade desse suco, de repente essa água ela vai encontrar outros caminhos. E da mesma forma, não é? De repente, ao invés de fumar, a pessoa vai fazer alguma outra coisa, vai fazer um exercício, ela vai mascar um chiclete, não é? Ela vai beber um copo d'água, ou ela vai buscar outras alternativas que vão aos poucos aplacando aquele hábito. Então, o que fica muito claro para a gente, não é nessa explicação, é que nesse funcionamento do processo interno, o que precisa de fato ser fortalecido é o intelecto. Porque, veja, a mente pensa, a função dela é sempre pensar. E muitas vezes não está nas nossas mãos o tipo, a qualidade da influência externa que a gente vai receber. Às vezes está, nós podemos sim selecionar o que a gente consome, não é? O tipo de notícia, o tipo de veículo de comunicação, o tipo de música que a gente escuta, a qualidade dos filmes que a gente assiste. Então, sim, né, o tipo de companhia que a gente mantém, o ambiente social que a gente frequenta, tudo isso é opção nossa e a gente pode escolher. Mas, às vezes, não está nas nossas mãos, né? Você está andando de carro, você vê um outdoor, você vê, mas não quer ver, mas aquilo impacta, não é? A mídia, na realidade, né, toda a indústria do marketing, ela é construída a fim de fazer você pensar o que você não quer pensar, e fazer você desejar o que você não precisa. Então, muitas vezes, não é, de forma automática, sem o nosso desejo consciente, nós podemos ser influenciados por algum estímulo externo, um cheiro, né, que você sente em algum lugar, uma palavra que você escuta, enfim, tudo isso vai gerar um pensamento. Mas o que eu quero dizer é que o ambiente externo, em certa proporção, ele não está sob o nosso controle, e a mente, a função dela é pensar. Ela é estimulada e ela pensa, não é? Agora, o intelecto é que tem que estar fortalecido para ser capaz de fazer um discernimento preciso e ter a força de mudar o rumo daquele pensamento e não permitir que aquele pensamento se torne uma ação. E como é que nós fortalecemos o nosso intelecto? Primeiramente, aumentando o nosso banco de dados, digamos assim, né? Aumentando o nosso repertório. E aí entra a importância do autoconhecimento. Primeiro, até da gente entender o que é positivo e o que é negativo, o que eu quero e o que eu não quero, o que é bom para mim e o que não é, o que é eterno e o que é temporário.
Enfim, são uma série de percepções que muitas vezes não estão disponíveis para nós através de um estudo formal, de uma instrução formal, mas que nós precisamos buscar através de fontes de autoconhecimento, para expandir os horizontes do nosso intelecto, para expandir a capacidade do nosso ser, para tornar a nossa percepção, inclusive, mais sutil, uma percepção que vá além daquilo que os sentidos captam, uma percepção que vai além dos nossos desejos mais superficiais, mas que consegue comunicar-se, conversar com o nosso eu mais profundo, com a nossa essência. Então, à medida, não é, que a gente amplia o nosso banco de dados e o nosso repertório, o nosso intelecto ele vai ter mais condições de fazer um discernimento acurado, preciso, em termos da qualidade dos pensamentos e dos desejos e dos sentimentos que estão sendo gerados na mente. E, em segundo lugar, uma outra coisa extremamente importante é que esse intelecto ele tenha força interior. E essa força, esse poder interior, ele é acumulado através da meditação, através do yoga, através dessa conexão com Deus, que é essa fonte de poder espiritual, através da economia dos pensamentos. Quanto menos pensamentos desnecessários, negativos a gente tem, porque duas coisas são necessárias para acumular poder. Por um lado, a gente tem que preencher o reservatório com poder, e isso vem através da conexão com a fonte de poder, que é Deus, esse ser supremo, que é um gerador de poder, que nunca perde o seu estado de poder. E, por outro lado, a gente também tem que eliminar os vazamentos do reservatório, que às vezes acontecem através de pensamentos desnecessários, inúteis, negativos. Então, ao fazer essas duas práticas, a gente vai dando força para que, frente a um discernimento com clareza, o intelecto tenha a determinação de mudar o rumo da ação. E a gente agindo de forma diferente, a gente vai mudar o nosso hábito, mudar o nosso caráter, mudar a nossa personalidade. Então, a grande novidade aqui é que sim, é possível mudar a sua personalidade, é possível mudar o seu caráter, desde que você consiga entender esse mecanismo interior. Uma vez que a gente consiga fazer isso, a gente vai criar aquilo que se chama de um ciclo positivo. Surgiu um estímulo, a mente criou um pensamento, o intelecto fortalecido faz um discernimento preciso e toma uma decisão de colocar ou não aquela ação na prática. A partir do momento em que eu decido não colocar a ação na prática, eu substituo aquela ação por uma outra ação que esteja alinhada com o meu objetivo e aos poucos eu vou mudando o meu hábito, mudando a minha personalidade. O ciclo negativo é que a mente tem um pensamento baseado numa influência de fora ou de dentro. O intelecto não consegue discernir isto de uma forma mais ampla, não tem a força para mudar aquele padrão de ação, ou seja, ela é menos forte do que o desejo que foi criado. Eu acabo colocando aquilo na ação, na prática, aquilo reforça uma gravação e de uma próxima vez eu vou ter aquele mesmo desejo ou aquele mesmo pensamento que eu tive anteriormente. Então é assim que é o funcionamento, não é, do nosso ser. E uma coisa interessante também, a gente está falando dessa questão de mudança, não é, de transformação. E nós sabemos, não é, que a partir do pensamento é o resultado da nossa vida, né? Isso muitas vezes não é percebido no dia a dia, as coisas acontecem meio no piloto automático e a gente nem se dá conta, não é? Mas de fato, todo fruto que a gente colhe foi uma semente plantada por nós. A semente é o pensamento e o fruto é o resultado, sucesso ou fracasso, felicidade ou tristeza. Então, tudo começa a partir da consciência que a gente mantém. Então, dentro desse processo, a consciência é o primeiro passo.
A consciência, ela pode ser a consciência da alma, que é uma consciência ilimitada, que é uma consciência ancorada nas minhas qualidades eternas, ancorada na paz, ancorada no amor, ancorada na felicidade. Essa consciência, não é? Ela também pode ser a consciência limitada, a consciência do ego, a consciência de todas as coisas que estão relacionadas ao corpo, que são passageiras, que são temporárias. Por exemplo, o nosso papel, o papel que a gente desempenha na sociedade, algum traço da nossa personalidade, algum aspecto relacionado à nossa forma, à nossa cultura. Então, com base na consciência, é a atitude que eu tenho, a predisposição que eu tenho internamente para enxergar a realidade. Então, uma consciência limitada faz com que eu enxergue uma realidade limitada. Uma consciência mais ampla faz com que eu enxergue uma realidade além dos limites de raça, de sexo, de credo, de determinados traços de personalidade, partido político ou o que quer que seja, não é? Então, é a minha predisposição para ver a vida, para, enfim, entender a realidade à minha volta. Com base nessa atitude que eu tenho perante a vida, é o que eu vejo de fato, é a minha visão, né? Por exemplo, alguém que tenha uma consciência limitada, por exemplo, né? Digamos que a minha consciência é limitada pela minha cultura. E aí eu vejo, não é, tudo com base nesse filtro cultural. E tudo aquilo que não se encaixa no meu filtro cultural, eu julgo como inapropriado, como alguma coisa deletéria, ruim, não é? Então, ao contrário, se a minha consciência é ampla, é ilimitada, é ancorada na paz, por exemplo, a minha visão, ela também é ampla, não é? Então, a minha forma de ver a realidade a partir dessa atitude ilimitada é ampla. E a visão desencadeia os meus pensamentos. De que forma que eu vou pensar com relação àquela situação? Os pensamentos geram, enfim, sentimentos e, por fim, se materializam na forma de ações, e a ação é o que gera efetivamente um resultado. Então, de novo, se eu quero mudar o resultado da minha vida, não adianta muitas vezes eu ficar simplesmente querendo pensar diferente, porque existe toda uma parte subliminar, não é? É como um iceberg. Às vezes o pensamento é aquela pontinha do iceberg que está lá na superfície. E aí você tenta conduzir, né, assoprar, né, gerar uma ventania e você tenta conduzir aquele iceberg numa direção. Mas tem toda uma parte no subconsciente que é levada pelas correntes. E muitas vezes, não é, o esforço de simplesmente pensar positivamente, ele se revela um esforço infrutífero por causa disso, porque eu não estou prestando atenção na base do pensamento, que é a consciência que eu cultivo internamente, que determina a minha predisposição para ver a vida, que determina a forma como eu vejo, interpreto, julgo a vida à minha volta, e que, por sua vez, vai ser a influência principal da minha forma de pensar. Então, de novo, não é? O que a gente precisa fazer é trabalhar profundamente na nossa consciência, é fortalecer o nosso intelecto para que, de fato, a gente seja capaz de mudar a nossa realidade. Espero que você tenha gostado dessa segunda aula e que vocês consigam aplicar isso na prática, né? Um exercício interessante é você observar em determinadas situações esse diálogo interno que acontece entre mente, intelecto e subconsciente. Como eu disse, na maior parte das vezes, não é? Esse diálogo ele se dá no nível inconsciente. Mas quanto mais a gente traz aquilo que está lá no subterrâneo à tona,
não é? Quanto mais a gente vai se conhecendo, a gente vai também entendendo qual é o mecanismo de atuação dessas três funções. A gente consegue perceber qual é aquele samskara, ou aquele hábito, ou aquele traço de personalidade que tende a nos sabotar, de maneira que o nosso intelecto ele fique de olhos mais abertos, não é? Ele fique mais perceptivo e ele consiga detectar aquele tipo, né, de estímulo logo na origem. Uma outra forma da gente entender o intelecto é como se fosse um filtro, não é? E quanto menores são os buraquinhos ali do filtro, mais refinado vai ser esse processo de discernimento, não é? Esse processo de seleção. Mas quando a gente se observa, não é? E quando a gente se conhece melhor, fica mais difícil esse processo interno nos sabotar sem que a gente perceba. Afinal de contas, um dos objetivos do Raja Yoga é justamente que a gente se torne um auto-soberano, não é um mestre, um rei, um governante do nosso mundo interior. E não tem como a gente ser um governante se a gente não conhecer bem quais são os nossos funcionários, os nossos colaboradores, não é? E nesse sentido, observar o diálogo interno que acontece entre mente, intelecto e sanskaras e subconsciente nos ajuda. O intelecto, não é? Na espiritualidade, ele sempre é representado como o terceiro olho. E o terceiro olho é justamente aquela parte que consegue ver o invisível, que consegue perceber aquilo que está além dos sentidos, que amplia, não é, o nosso senso de realidade e automaticamente amplia também muito as nossas possibilidades de pensar, as nossas possibilidades de agir, e aí por que não dizer as nossas possibilidades de resultado, né? A possibilidade de felicidade, as possibilidades de alcançar sucesso através da nossa experiência de vida. E sucesso nada mais é, não é, do que esse estado de bem-aventurança, esse estado de estar de bem com a vida, de equilíbrio absoluto, não é? Em que você vai passando pelas situações e aproveitando todas essas situações para engrandecer-se e cada vez mais aproximar-se do seu estado divino, porque a gente nunca pode esquecer da nossa meta maior, que é sermos a imagem e a semelhança de Deus, seres divinos, na prática, aqui e agora. Espero que você tenha gostado. Logo, logo a gente vai postar a nossa terceira aula do curso de meditação Raja Yoga, em que a gente vai falar um pouco mais sobre o Ser Supremo, sobre Deus, sobre essa personalidade divina maravilhosa que é a fonte de poder para todo esse processo de transformação. Não esqueça de se inscrever no canal Insights e também compartilhar o link com outras pessoas que você sinta que podem também ter interesse e podem tomar benefício através desse material que a gente tem disponibilizado aqui. Muito obrigada.